Irmãos, vamos celebrar o 25º domingo do tempo comum. E a passagem do Evangelho de São Lucas é o capítulo 16, versículos de 1 a 13. Jesus conta uma história de um administrador que foi despedido do seu emprego. E é interessante que nessa história ele age de maneira desonesta. É até estranho Jesus contar uma história assim, né? Mas não é essa desonestidade que ele elogia, mas a sua esperteza, a sua prudência, astúcia e habilidade diante de um momento, de uma experiência difícil que ele fez na sua vida. Ele foi capaz de um ato de discernimento que o salvou, né? Bom, qual é a lição então que Jesus quer passar para nós através dessa história? Nós somos filhos da luz. São Paulo diz isso. Por isso que no nosso mundo de hoje, que às vezes quer negar essa presença de uma atitude, de uma vida cristã, nós temos que agir com sabedoria, diante da vinda do reino, que é a nossa maior riqueza. Nós precisamos saber escolher, irmãos, ter discernimento, habilidade e prudência na nossa vida cristã. É uma criatividade, uma audácia, vamos dizer assim, diante de um bem que nós escolhemos, que é seguir Jesus. É uma opção que determina a nossa vida. E a nossa existência, ela deve ser marcada pelas opções que nós fazemos. A nossa escolha é Jesus. Então, diante dessa escolha, nós precisamos agir com inteligência, com sabedoria. Além desse ensino de Jesus, irmãos, nesse domingo, nós temos uma catequese muito importante de Paulo sobre a oração. É um trechinho da primeira carta que ele escreveu a Timóteo. E Paulo tem razão em insistir nessa experiência de oração, porque ela nos coloca diante de Deus. E a oração nos ajuda a seguir esse caminho que Jesus deixou para nós. Então, eu gostaria de partilhar com vocês algumas coisas assim importantes na vida de oração. Quando nós vamos a Deus na oração, nós estamos abraçando esse bem, esse amor que Ele tem por cada um de nós, essa verdade. Nós tomamos consciência de que nós precisamos de Deus. Daí que a oração é uma atitude de humildade, de pobreza que nós devemos ter diante do Senhor. Temos vários modelos de oração, né? Nós podemos agradecer, nós podemos louvar, exaltar a bondade, a justiça de Deus, mas uma das orações mais importantes, irmãos, é a oração da escuta, essa da adoração, do estar diante de Deus. Claro que nós podemos pedir, podemos agradecer, podemos suplicar, mas também esse ouvir o que Deus tem a dizer a cada um de nós. Essa atitude de adoração, talvez uma das experiências mais belas e profundas da oração, e talvez a mais esquecida, né? Nesse mundo com tanta correria, às vezes nós não temos ou não reservamos esse tempo necessário para escutar o que Deus tem a nos dizer. A oração é mais graça de Deus, esforço de Deus, do que nossa resposta. Deus é o protagonista, é o Espírito Santo, mas nós também devemos dar a nossa resposta. Então eu gostaria de apresentar para vocês alguns pressupostos fundamentais na vida de oração. Primeiro, a fé, porque ela nos leva a nos colocarmos diante de Deus. A confiança da sua presença, a liberdade que nós devemos ter, porque Deus não obriga ninguém a essa experiência. Cultivar a amizade, como Santa Teresa dizia, a oração é tratar de amizade com quem sabemos que nos ama, né? É estar a sós com Jesus. A humildade de saber que nós precisamos dessa experiência, disciplina, determinação, né? Perseverança, fidelidade, paciência, né? Amor a Deus, amor aos irmãos, o silêncio, também a experiência do perdão, enfim, são todas disposições, vamos dizer, interiores. E também as disposições exteriores são importantes, o lugar, o tempo, a posição do corpo, tudo isso ajuda a rezar. Rezar não é fácil não, né? Quem se empenha nessa arte, com certeza, vai enfrentar dificuldades.
Às vezes aridez, desânimo, preguiça, né? Distrações, né? Cansaço. Mas olha só que lição. Uma das maiores orantes na história da igreja dizia que Santa Teresa d'Ávila: nós nunca devemos abandonar a oração por causa dos nossos defeitos ou das dificuldades que nós podemos enfrentar, porque deixar a oração é perder o caminho. Então, rezar também é uma atitude de inteligência da nossa parte, como o Evangelho de hoje nos ensina. E sempre na oração, irmãos e irmãs, colocar Cristo no centro. A nossa devoção a Maria, São José, os santos, eles também nos ajudam nesse caminho, mas sempre Cristo deve estar no centro. A nossa oração sempre se volta para o Senhor e para a Trindade Santa. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.